por que temos cáries? E não é porque você deixou de escovar dente e passar fio dental. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo e eu decidi fazer um vídeo específico para esse assunto. Espero que fique claro, esclarecido esse assunto de agora em diante. Eu sou o Walter, da Odonto Sistêmica. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Por aí se diz que a gente vai ter cárie porque não escova os dentes, ou não passa fio dental, ou porque se alimenta mal. Bom, a parte da alimentação ruim até que é verdade, mas a higienização não é algo que faz falta. E eu quero que você veja, por exemplo, uma diferença entre animais domésticos e animais selvagens. Cavalos criados em estábulos domésticos têm problemas dentários. Existe até os veterinários que fazem tratamentos exclusivos de odontologia. E também nós temos lá na natureza os outros cavalos, animais, zebras, por exemplo, e estes não têm problemas dentários. Qual a diferença entre eles? Nós precisamos ver isso. E o Weston Price, um dentista de 1900 e bolinha aí para trás, visitou várias tribos ao redor do mundo e identificou que quanto menos civilização essas tribos estavam expostas, menos cáries, menos problemas dentários eles tinham. E à medida que foi sendo implementada a alimentação do mundo civilizado, aqueles indivíduos passaram a ter cáries. Mas não só a alimentação, também a cultura daqueles indivíduos era diferente, uma cultura mais humana. E eu não estou dizendo humana de uma cultura de boazinha, de pessoas boazinhas. É uma cultura humana de humano-animal, o humano arquetípico que nasceu lá na natureza. Hoje a gente vive aqui no meio de paredes de cimento, mas nós deveríamos estar no meio das árvores, pedras e cavernas. E também o Weston Price não observou lá os aborígenes australianos escovando os dentes. E estes indivíduos tribais tinham seus dentes saudáveis e não faziam higienização. Bom, pelo menos não nesse padrão que a gente usa aqui de fio dental, escova, creme dental da indústria e etc. Para ter cárie, são necessários alguns fatores. Um deles, realmente, é necessário ter o açúcar. O açúcar, que pode ser o açúcar puro, mas qualquer alimento, no fim das contas, ele vai virar açúcar, os carboidratos principalmente. E eles, lá no dente, no local, vão facilitar o processo de cáries. Mas também o açúcar ingerido de forma sistêmica adoece o corpo, e o adoecimento do corpo fragiliza os dentes de dentro para fora, também facilitando o aparecimento de cáries ou outras doenças, não só nos dentes, mas no corpo inteiro. Além disso, nós vamos ter um outro fator necessário para ter cáries. Se não tiver isso, não ter cárie. O primeiro é o açúcar e o segundo vai ser as bactérias. E as bactérias já vivem naturalmente na nossa boca. Elas estão aqui, estão aí, vivendo em harmonia, até que elas se alimentam desse açúcar em excesso e elas se proliferam numa quantidade anormal, também por causa de aditivos químicos que consumimos e questões imunológicas, nossa imunidade está comprometida pelo nosso estilo de vida. E isso tudo faz com que a bactéria produza ali uma quantidade de ácido além do normal. Esse ácido vai corroer o dente e fazer buracos. Pronto, temos uma cárie. E nós precisamos também de mais um fator. E o outro fator necessário são as emoções. O fator emocional influencia muito no dente. É perceptível, é demonstrado que existe uma voltagem nos dentes, que é de aproximadamente 220 mV, e quando a pessoa está passando por determinados sofrimentos emocionais, estresses emocionais, essa voltagem no dente muda para 660 mV, 3 vezes mais. E isso faz com que haja uma ruptura na ligação entre os prismas, entre os minerais do esmalte, facilitando ali a penetração do ácido, produzido pelas bactérias que eu falei anteriormente. Portanto, se nós não tivermos também a emoção negativa associada,
nós não teremos cárie. E aí eu te pergunto, por que que às vezes, aliás, frequentemente nós temos cárie em apenas um dente e não temos em outro? Você escovou melhor o dente aqui do lado e do logo ao lado dele você não escovou ou passou fio dental? Isso tem relação com além dos fatores dos órgãos estarem fragilizados, e cada órgão, cada estrutura do corpo está associada a um dente, e os 32 dentes representam os 32 arquetípicos emocionais que nós temos para nos relacionar com a gente mesmo, com as outras pessoas, com as situações, com o mundo ao nosso redor. E isso tudo é feito a partir de um raciocínio biológico, não há nada místico nisso. Bom, então, nós vimos que é necessário o açúcar, as bactérias e a emoção. Se nós não tivermos essa tríade bem estabelecida, então não vai haver cáries. Mas eu tenho um monte de emoção ruim, eu sou um fudido, um desgraçado na vida, minha vida é uma merda e eu não tenho cárie. E bem, provavelmente você está escovando seus dentes aí. Lembra que tem que ter os 3. Então, se você vai fazer a higienização, porque você quer eliminar as bactérias e desorganizar elas e também eliminar parte daquele açúcar que está na sua boca. E isso vai ajudar. Então, sim, você deve escovar os dentes, mas lembre-se que não é por isso, porque os aborígenes australianos não tinham problemas dentários, os mais velhos deles não tinham e eles não escovavam os dentes. Beleza? Então, eu espero que tenha ficado claro aqui o que é necessário para ter cárie. E o flúor não tem nada a ver com isso. A gente tem vídeo sobre flúor no canal. Flúor é uma toxina. Não utilize isso. Na minha opinião, você deveria usar cremes dentais sem flúor. Obrigado. Eu sou o Walter, da Odonto Sistêmica. Beijo no seu coração.